Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes que nos acompanham semanalmente aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no nosso programa Culto Cristão no Ar. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente nos seus lares e nos seus corações. Estamos aqui iniciando nosso programa semanal, hoje estudando o finalzinho da oração dominical do nosso Pai Nosso, que há 4 semanas vimos tratando aqui. Essa oração tão especial, tão simples e tão profunda que Jesus nos legou. Participando do programa de hoje, eu, João Menezes, minha esposa Jane Shankly, meu pai que está aqui, Lidiane Barreto, que acaba de completar seus 87 anos no dia 6 de abril e continua firme aqui conosco, graças a Deus, e a gente é muito grato por isso, pela presença dele, pelo exemplo que nos dá de dedicação a esse trabalho. E ainda participando, Cleia Nonato, e a nossa amiga Rosana Vergaças, que fará a leitura da nossa página inicial. Amigos ouvintes, no programa de hoje vamos ouvir a página intitulada Oração. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estaremos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destinam-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. E assim, Jesus, debaixo da tua proteção, do teu amparo, nós te pedimos, Senhor,
que aclare o nosso entendimento, abra os nossos corações para essa mensagem do Teu Evangelho, não só para os momentos em que aqui estamos estudando, mas principalmente naqueles momentos em que temos que testemunhar aquilo que aprendemos nas provas do dia a dia, nos convívios com as pessoas, principalmente aquelas mais difíceis, que são para nós criaturas que trazem suas dificuldades também, que são os momentos que precisamos da Tua paz. Fica conosco, Mestre, nesse programa e em toda a nossa vida. Que assim seja. Nós vamos estudar o capítulo 28, Coletânea de Preces. O item é o 6. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Donde se conclui que depende única e exclusivamente de nós, de nossa vontade de afastarmos do mal. Pedimos sempre a Deus que nos ajude, e Ele, sendo bom e misericordioso, nos dá o caminho a seguir, afastando as tentações, e com isso afastamos nós os espíritos malfazejos, aqueles que ainda se comprazem no mal. Com esta atitude de nos afastarmos do mal, estaremos ajudando-os também. Muita paz a todos. Quando nós nos voltamos ao trabalho do bem, de certa forma a gente ajuda aquele espírito obsessor, aquele espírito que ainda está na ignorância, porque ele vai ver em nós um exemplo, né, de conduta. Ele pode seguir ou não esse exemplo, ele pode simplesmente se afastar de nós por não ter mais sintonia conosco. A questão da sintonia, a gente vai sempre atrair espíritos de acordo com aquilo que a gente busca para a nossa vida, né? Então, no momento que a gente busca o bem, a gente já afasta naturalmente esses espíritos ignorantes da importância do bem, que é praticar o amor, fazer o bem, ou simplesmente pode influenciar esses espíritos a querer também ter uma conduta melhor. E aí é nesse sentido que a gente auxilia esses espíritos, né? E quem viu um filme sobre a vida de Divaldo Pereira Franco, né, deve lembrar que ela
a perseguição que ele teve de um espírito, obsessor, que se identificava como máscara de ferro, né? E certa feita deixaram uma criança lá na porta da mansão e o Divaldo pegou a criança, né? Então ele apareceu, o Divaldo, e perguntou se o Divaldo ia ficar com ela, né? O Divaldo morre, porque se deixaram aqui foi para me cuidar, e eu vou cuidar dela com muito amor, né? Aí o espírito se quedou naquele momento, porque aquele espírito que estava ali tinha sido na encarnação anterior a mãe dele. Exatamente, né? O amor cobre uma multidão de pecados, já dizia a carta de João. Então continua aqui Allan Kardec, nessa parte final dos seus comentários a esta prece, que foi identificada, né, como oração dominical, e a gente sempre lembra, né, já lembramos isso da vez anterior, né, ela não é dominical porque é no domingo, né? Porque Dominus vem de Deus. Então é uma prece dedicada a Deus e não que tem que orar ela somente aos domingos. Então diz aqui Allan Kardec: Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Então, no momento em que nós, não apenas através do lábio, da articulação de palavras, mas com uma sinceridade no coração de nos aperfeiçoarmos, de deixarmos de realizar fatos que são indignos, nós estamos também ajudando os maus espíritos que estão sempre ao nosso lado, porque ainda a nossa situação atual como espírito encarnado do mundo de provas e expiações, em que o mal é que ainda prevalece, então nós vamos sempre ajudar com os nossos pensamentos, com as nossas orações sinceras, a esses espíritos também. Então não é só a gente ficar livre das imperfeições, mas a gente começar também a fazer o bem, porque o que vai livrar a gente das imperfeições, do assédio dos maus espíritos, é a prática do bem, como o exemplo que eu citei de Divaldo Pereira Franco. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. Então, sobre esse trechinho, né, eu achei importante destacar que quando ele fala: o mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Né? Aí ele está falando de outorgar, de outorga, né? Então, ou seja, do livre-arbítrio que a pessoa, todos nós temos em relação à nossa liberdade. E muitas pessoas falam, né? Eu entendo que isso não seja adequado, mas eu nasci assim, e ainda não está em mim, pau que nasce torto, morre torto, né? Eu ainda não consigo melhorar essa falha, né? E assim, dizem, vai ficar para outra encarnação. Isso né? Quem acredita em reencarnação, né? Porque quem não acredita acha que já está perdido mesmo, né? Como já foi falado aqui. Às vezes até aquela pessoa não tenta nem se melhorar porque ela, já foi falado aqui no programa anterior, se ela acredita que pelos pecados que ela já cometeu ela vai para o inferno, então não adianta ela tentar se recuperar, né? A doutrina espírita, com a nova verdade que traz para a gente, da encarnação, da evolução constante dos espíritos, ela nos traz essa perspectiva de melhoria, de que a qualquer momento a gente pode se melhorar. Agora a gente escuta falar também, né? Porque somos todos espíritos imperfeitos ainda.
e são muitas as imperfeições, e que em uma encarnação toda não é possível corrigir todas elas. Então, usa-se, entre aspas, do livre-arbítrio para se continuar no erro, deixando para se corrigir aquele erro em outras encarnações. Isso seria um mau uso do livre-arbítrio, correto? Porque a gente está simplesmente adiando a nossa felicidade, na verdade, né? A gente está deixando de usufruir da verdadeira felicidade porque a gente acha que está bem como está, né? Mas quando a gente percebe o que é a felicidade real para o espírito, aí a gente vê o tempo que perdeu, né? Então é possível corrigir mais de uma imperfeição em uma só encarnação? Eu acho que foi isso que fez Santo Agostinho, né? A existência dele, no final do dia, fazia o balancete do que ele tinha feito num dia e verificava ali vários pontos a melhorar e ia melhorando, né? Dá sim pra gente fazer. É questão de, quando a gente acorda para o que é bom de verdade pra gente, eu acho que a gente vai acelerando o nosso passo rumo à perfeição. É que eu sempre gosto de lembrar que fazer o mal, às vezes, dá muito mais trabalho do que fazer o bem. Parece ser o contrário, mas não é. A pessoa que faz o mal, ela depois tem que ficar persuadindo, inventando meios de escamotear as coisas, né? De os outros não saberem o que ele fez. Então, ao bem não. Ele fez o bem, o próprio bem vai divulgar. Você ficar se escondendo, né? Continuando a leitura, o mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Então, quando ele diz aqui que o mal não constitui uma necessidade fatal, é no sentido de que ninguém precisa passar pelo mal, ou seja, não é uma coisa que a gente tem que passar e não tem jeito, né? E aí a gente lembra de uma questão que tem lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se todos os espíritos em evolução têm que passar pela experiência do mal. Os espíritos respondem, do mal não, mas da ignorância. Ou seja, o mal é opção nossa, né? Todos os espíritos criados por Deus passam pela fileira da ignorância, mas o mal é uma opção de cada um. E continua, desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Então, do mesmo jeito que a gente tem a liberdade e a propensão para fazer o mal, a gente tem de fazer o bem também. Eu lembrei até agora de uma frase do Nelson Mandela que ele diz que ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele ou por qualquer outro motivo, né? As pessoas criam esses ódios porque aprendem. E do mesmo jeito, se as pessoas podem aprender a odiar, elas podem aprender a amar também. Tudo depende do alimento que a gente dá, né, para as pessoas. E aí vem o trabalho dos pais na convivência diária com os filhos, não fazerem coisas erradas para servir de modelos negativos, né? Isso é muito importante porque tem pai aí que anda extremamente distraído na sua missão de paternidade. E termina Allan Kardec analisando o assim seja. Até antes de ler e comentar, nós uma vez assistimos uma palestra de um companheiro que era espiritualista, né? E ele fazia assim, uma crítica velada aos espíritas por terem mudado, né? Em vez de falar amém, falar assim seja, e ele, para justificar as suas palavras, seu modo de pensar, ele dizia que a palavra amém era uma palavra que era impregnada de posições positivas, né? Mas não é uma palavra de origem portuguesa, né? As missas eram todas feitas em latim, né? E o amém encerrava a missa ou algum momento da missa. Mas tanto faz, né? Tanto falar isso, o que interessa é o pensamento. É isso que eu ia falar. Também não tem nada de errado um espírita falar amém, né, quando termina uma oração. É de cada um. Né? E também se a gente pensa falar assim seja e terminou e vai fazer uma coisa errada, não adiantou nada. Né? Então é importante que o assim seja
seja realmente uma aceitação dos desígnios de Deus. Né? Então diz aqui Kardec: praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua vontade, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos que solicitem a nossa assistência e, em particular, aí a gente pode citar um nome de uma pessoa pela qual estamos orando, né? E continua aqui Kardec: para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. E aí minha mãe, ela sempre dizia, né? E muitas pessoas, ao rezar o Pai Nosso, diziam: seja feita a tua vontade, quer dizer, entregava uma situação difícil à mão de Deus, mas rapidamente tomava de volta. Né? Porque, infelizmente, uma das nossas partes negativas é essa pressa de querer resolver tudo na hora e como a gente quer. Né? Então, quando não sabe como a gente quer, a gente acha que Deus não nos atendeu. Então nós vamos passar agora a parte final do nosso programa, que é a prece, e como nós iniciamos, quando começamos a falar sobre o Pão Nosso, a oração dominical. Nós lemos uma poesia de José Silvério Horta, que foi um monsenhor que conviveu aqui no Brasil, na cidade mineira de Mariana. Ele também deixou no livro Antologia dos Imortais, que é um livro de diversos poetas, e aí foram dois médiuns, Franciscano Xavier e Valdo Vieira. Então a gente não sabe exatamente qual dos dois recebeu a poesia, mas a poesia tem como título Prece. E então o Monsenhor Horta diz o seguinte: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos elevas, nossas orações rompem trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa bem pura e viva em nós. Faz, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos e guarda-te no templo do coração. E assim, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, fazendo o Pai Nosso que Ele nos ensinou e que aqui acabamos de estudar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Amém? Ou que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro.
Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.